Bom, então continuando aqui, né, na tributação, agora nós estamos aqui com o módulo NFE aberto, ok? Eu já estou aqui também com o sistema da NFE aberto, onde nós temos aqui a opção emissão de NFE. Tá? Aqui nós vamos ver como é que foi feita a vinculação, né? No caso da emissão da NFE, a vinculação do produto à tributação, né? As tabelas da tributação que nós vimos anteriormente. Ok? Bom, então nós temos aqui a tela de emissão da NFE. Ela é muito parecida com a tela que nós vimos lá no controle de estoque, né? Na tela de entrada de nota fiscal. São praticamente as mesmas informações que nós temos lá. Ok? Então, a diferença aqui está, a diferença principal é que no controle de estoque, né, na entrada de nota, nós temos uma entrada da nota fiscal. E aqui na NFE nós temos a saída da nota fiscal. No caso, é a emissão da nota fiscal. Ok? Bom, então o que nós temos aqui relacionado à tributação seria aqui no caso dos produtos ou serviços. Ok? Bom, primeiramente eu vou tentar incluir um produto nessa minha NFE. Ele já emitiu aqui uma mensagem informando que antes de incluir produtos, selecione a operação fiscal. Tá? Então, antes que seja incluído um determinado produto nessa minha NFE, o usuário ele vai ter que obrigatoriamente selecionar uma operação fiscal. Ok? Por exemplo, eu vou selecionar aqui a operação fiscal venda a contribuinte usuário final. Vou tentar inserir um novo produto. Apareceu aqui agora uma outra mensagem. Tá? Antes de incluir produtos, selecione o destinatário. Então, o usuário também tem que informar o destinatário para que o sistema possa incluir produtos nessa lista. Ok? Então, agora sim, eu posso incluir produtos aqui. Eu vou selecionar o produto que será incluído, vou selecionar esse primeiro produto, vou informar aqui a quantidade e vou salvar essa informação. Bom, aqui ele está indicando que não existe tributação de ICMS definida para os parâmetros informados e que a operação não foi realizada, ou seja, esse produto aqui ele não foi incluído na minha lista de produto, na minha lista dessa NFE que será emitida. Tá? Eu vou aqui cancelar a inclusão desse produto e agora eu vou selecionar aqui, por exemplo, uma outra operação fiscal. E agora eu vou tentar novamente incluir esse produto. Ok? Agora sim, ele incluiu o produto. Tá? Se nós visualizarmos aqui nos dados da NFE, nós podemos perceber que alguns cálculos já foram realizados. Né? Ele já calculou aqui o valor do ICMS, tá? O valor do COFINS. Então ele já fez aqui alguns cálculos referentes a esse item que nós incluímos aqui na nota fiscal. Ok? Bom, e para que esses cálculos sejam realizados, foi necessário aqui no caso informar a operação fiscal e também o destinatário. Tá? Então ele vai usar essas informações para buscar, né, no caso nas tabelas da tributação, as informações necessárias para realizar esses cálculos. Ok? Bom, vamos aqui agora então no código-fonte para nós visualizarmos como que está implementada essa funcionalidade, né? No caso, esse cálculo da tributação. Ok? Bom, então aqui no módulo NFE, eu tenho aqui o pacote com.t2tirp.nfe.cliente, tá? E eu tenho aqui a classe NFE detalhe, tá? Que no caso é a nossa tela de detalhe. Eu já vou abrir aqui logo também o controller, né? No caso eu não precisaria aqui abrir essa tela, no caso eu preciso aqui do controller dessa grid aqui de produtos e serviços, tá? Então vamos aqui
abrir aqui a classe NFE Detalhe Grid Controller, né, que no caso é a grid, é o controller dessa grid aqui, tá? Lembrando que essa grid aqui, ela está vinculada aqui ao VO, NFE Detalhe VO, ok? Bom, então aqui em NFE Detalhe Grid Controller, nós temos aqui o método Load Data, onde ele vai buscar alguns parâmetros, né, e realizar a requisição para o servidor para, no caso, carregar os itens, né, dessa nota fiscal. Ok? Eu tenho aqui o método BeforeInsertGrid. Tá? Esse método ele vai ser executado sempre que o usuário clicar aqui nesse botão de Insert. Ok? E o que nós estamos fazendo nesse método verifica dados informados? O caso é aquela mensagem que nós visualizamos ali ao tentar incluir um produto sem selecionar a operação fiscal e também sem selecionar o destinatário. Ok? Então ele vai buscar lá, né, os dados do NFE cabeçalho e também do NFE destinatário. Então, primeiramente, ele vai verificar se o usuário selecionou uma operação fiscal. Caso ele não tenha selecionado essa operação fiscal, vai emitir aquela mensagem que nós visualizamos lá na tela. Caso contrário, né, no caso aqui, se o usuário já tiver selecionado a operação fiscal, ele vai verificar agora se o destinatário, né, no caso aqui ele precisa para realizar os cálculos do imposto desse item que está sendo incluído, que será incluído, ele precisa da UF do destinatário. Ok? Então o sistema vai verificar se a UF desse destinatário, no caso aqui, esse campo UF, é igual a nulo. Se for igual a nulo, vai ser emitido aquela mensagem que nós visualizamos lá na tela. Caso contrário, ele vai passar aqui, ele vai verificar se o form dados NFE, que é esse form principal aqui, está no modo somente leitura. Se estiver no modo somente leitura, ele vai passar para o modo de edição. Ok? Bom, então aqui no método, esse foi o método BeforeInsertGrid, e logo depois, se ele retornar true, né, ou seja, se todas as verificações foram realizadas e ele informou a operação fiscal e o destinatário, então ele vai retornar true. Retornando true, ele vai executar o método InsertRecords. Tá? Nesse método InsertRecords será chamado aqui o método realiza cálculos do item. Tá? Ele vai passar aqui como parâmetro esse objeto NewValueObjects, que no caso é o item que será incluído na NFE. Tá? Esse método aqui, InsertRecords, ele vai ser chamado, no caso aqui, após você informar os dados. Você vai clicar aqui no botão de Save. Então é nesse momento, né, quando você clicar no botão Save, que será chamado esse método InsertRecords. Ok? Então aqui no método realiza cálculos do item, nós recebemos aqui como parâmetro uma lista de NFE detalhe VO. No caso, são os itens que estão sendo inseridos naquele momento. Ok? Então nós iremos fazer um laço nessa lista de itens e vamos definir algumas informações. Tá? Então nós vamos setar aqui o código do produto, o GTIN da unidade tributável, a unidade tributável, o valor unitário tributável, o valor bruto do produto, a quantidade tributável, o valor subtotal. Nós vamos definir aqui esse atributo entra total como 1, ou seja, o valor desse produto ele vai fazer parte do valor total da NFE, ok? Depois nós definimos aí algumas outras informações, né? Verificamos se o valor do frete é igual a nulo. Se for igual a nulo, nós passamos esse valor para 0. Da mesma forma com outras despesas, o valor do seguro e também o valor do desconto, ok? Logo depois nós realizamos aqui o cálculo do valor total desse item da NFE, que aqui vai ser feito de acordo com o valor bruto do produto
vai ser subtraído, né, o valor do desconto. E logo depois nós chamamos aqui o método define tributação, tá? Nesse método define tributação nós vamos passar como parâmetro esse item que está sendo incluído, tá? Então vamos aqui visualizar esse método define tributação que já está logo aqui abaixo. Então nós recebemos aqui como parâmetro um NFE detalhe VO, né, que no caso é um item da NFE. Nós buscamos os dados da NFE cabeçalho, pegamos a operação fiscal, temos que ter aqui também os dados da empresa, os dados do destinatário, ok? E logo depois vamos definir aqui, vamos criar, né, no caso aqui, um NFE detalhe imposto ISSQN, um NFE detalhe imposto PIS, NFE imposto COFINS, o imposto ICMS, o imposto IPI, o imposto II, o NFE, aliás, no caso aqui o DET específico armamento, né, no caso aqui é uma lista, é uma array list. Nós temos aqui o específico medicamento também, que é uma array list, e as declarações de importações, ok? No vídeo anterior, né, quando nós vimos lá a tela da entrada na nota fiscal, nós visualizamos lá o VO, NFE detalhe, e esses atributos são referentes às tabelas, né, que são relacionadas a esse VO, ok? Bom, logo depois de criar, de instanciar esses atributos, de definir esses atributos, nós vamos fazer aqui a seguinte verificação. Nós vamos verificar se a operação fiscal está vinculada a um CFOP, ok? Então, como nós vimos anteriormente, aqui no cadastro, né, da operação fiscal, nós visualizamos o seguinte: caso tenha um CFOP definido para essa operação fiscal, então esse CFOP vai identificar que é um serviço, ok? Então, caso o CFOP da operação fiscal seja diferente de nulo, nós então teremos a definição, no caso a nota ela será uma nota de serviços, ok? Então nós teremos que definir aqui os dados do ISSQN, nós teremos que definir os dados do PIS ISSQN e também do COFINS ISSQN, ok? Então todas essas informações serão definidas nesse bloco de código. Caso contrário, né, no caso de uma operação fiscal não ser uma operação de serviços, né, ou seja, não estar vinculada, não ter um CFOP definido, então significa que essa nota ela não é de serviço. Então, os cálculos a serem realizados serão diferentes. Então, primeiramente aqui nós vamos realizar os cálculos do ICMS, tá? E para realizar esses cálculos será necessário aqui uma outra verificação. Então nós primeiramente aqui nós temos que verificar se o produto está vinculado a uma configuração de operação fiscal mais um grupo tributário, ok? Então como nós vimos anteriormente, um produto ele vai estar vinculado a um ICMS customizado ou a um grupo tributário, ok? Então nunca um produto vai estar vinculado a esses dois atributos. Então, se ele estiver vinculado a uma configuração de operação fiscal mais grupo tributário, nós vamos carregar esses dados, tá? Para isso, foram definidas, né, algumas views, tá? Então, aqui no banco de dados, nós temos algumas views que foram definidas. Nesse caso aqui, a primeira view que será visualizada é a view tributação ICMS-VO. Então nós temos aqui a view tributação ICMS, onde nós temos as informações da tributação relacionada
relacionadas ao ICMS, ok? Então é interessante você visualizar aqui o código-fonte dessa view, né, no caso aqui em Objects, tá? Essa view também está disponível lá no provimento de conteúdo, lá no fórum DER unificado. Essa view está incluída lá no arquivo do DER unificado, ok? Bom, então nós vamos verificar aqui o seguinte: nós vamos criar um objeto da classe view tributação ICMS VO e vamos buscar essas informações de acordo com os parâmetros que foram informados aqui. Tá? Então aqui nós estamos realizando uma requisição para o servidor. Essa requisição será recebida, né, no caso, pela NFE Tribute Action. Tá? Então aqui no lado do servidor nós temos as actions referentes a essas views. Tá? Então aqui no módulo NF, aliás, no pacote NFE servidor, nós temos aqui a view NFE Tribute Action. Aqui está. Inclusive essa classe aqui tem que ser alterada, né? Nós temos que mudar aqui a primeira letra para maiúscula para manter o padrão, ok? Isso aí nós vamos realizar posteriormente, tá? Então aqui, para buscar os dados do ICMS, nós passamos como parâmetro o valor 1, o ID da operação fiscal e o ID do grupo tributário e também a UF do destinatário. Tá? Então, por isso que foi feita uma verificação anteriormente para verificar se a operação fiscal estava definida e também se a UF do destinatário já tinha sido definida antes de incluir um produto. Okay? Então, essas informações elas são necessárias para realizar os cálculos aqui dos impostos. Ok? Bom, então aqui foi realizada uma requisição para o servidor. Então aqui no servidor foi identificada que a ação será a ação 1, né, que no caso vai carregar os dados do ICMS. Tá? Ao carregar os dados do ICMS, o sistema vai buscar as informações desta view tributação ICMS VO, passando, incluindo como filtro essas informações, no caso, o ID da operação fiscal, o ID do grupo tributário e a UF de destino, ok? Então aqui no banco de dados, você visualizar aqui os dados que nós temos cadastrados em ICMS, né, aqui pela view tributação ICMS, nós temos essas informações. Tá? Então aqui nós temos as informações para o UF de destino DF, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Ok? E para os grupos tributários que estão definidos aqui e as operações fiscais que estão definidas aqui. Ok? Então, quando nós vimos lá no início dessa aula, quando nós tentamos selecionar uma operação fiscal diferente dessas que estão definidas aqui, aliás, o sistema ele emitiu a mensagem que não foram encontrados parâmetros, né, não foram encontrados, no caso aqui, vamos visualizar essa mensagem, é que não existe tributação de ICMS definida para os parâmetros informados. Tá? Então, se for informado uma UF que não está cadastrada aqui, um grupo tributário que não está cadastrado aqui e uma operação fiscal que não está cadastrada aqui, será emitido aquela mensagem para o usuário. Ok? Bom, então voltando aqui na view tributação ICMS VO, vamos fazer o seguinte, na próxima aula nós continuamos aqui desse ponto.